Boa tarde. Hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre os sentimentos na visão da constelação familiar. Bom, as descobertas do Bert Helling têm sido um marco na história da humanidade. Cada vez mais as constelações familiares têm sido uma contribuição para as pessoas. O vazio existencial, a falta de empatia que nós sentimos um pelo outro, a sensação de não pertencimento, a competição desleal tem levado muitas pessoas a um estado depressivo, o que tem preocupado muito, não é verdade? Bom, segundo Bert Helling, não basta eu sentir amor, eu tenho que respeitar as leis sistêmicas. Eu acreditando ou não, elas existem. Bom, falando um pouquinho do pertencimento, todos nós temos a necessidade de pertencer a um clã familiar. E muitas vezes, em nome desse sentimento, de eu me querer me sentir pertencendo, eu acabo boicotando alguns sonhos, né? Porque se eu venho de uma família que não é saudável, eu tenho dificuldade de ser uma pessoa saudável. Imagina você que você venha nascer numa família que todo mundo nasceu anãozinho, né? Todo mundo nasceu pequenininho e você nasce lá com quase 1,80 m, lindo, maravilhoso, ou linda e maravilhosa. Você acha que você vai realmente se sentir tão bonito assim? Tão bem assim? Claro que não. Quando você se pegar, você vai estar andando torto, porque o teu sentimento de querer pertencer é muito maior. Então, quando nós entendemos essas leis, é muito mais fácil nós nos permitir viver a nossa vida e deixar com os nossos ancestrais o que é deles. Por isso que ele fala da ovelha negra, que é aquela que consegue quebrar os padrões. Entretanto, é muito importante nós fazermos as pazes com a nossa história, com a família que a gente nasceu, com a família que nos deu o direito de estar aqui, né? Porque toda pessoa que tem o DNA, ela tem o direito de pertencer. E ninguém é juiz de ninguém, certo? A lei da hierarquia, como que ela pode influenciar na nossa vida quando ela está em desordem? Por exemplo, as crianças hoje em dia, a grande maioria das crianças, elas estão mandando nos pais. Elas que decidem o restaurante que elas querem ir, aonde elas querem sentar, não é verdade? Por que isso ocorre? Porque quando um pai ou uma mãe não aceita sua história, acha que os pais não foram bons o suficientes, o que ela faz quando ela tem um filho? Ela quer dar tudo que ela não teve. E quando ela faz isso, ela peca do exagero. Então, essa criança acaba crescendo tendo dificuldade de receber ordens, de conviver com outras pessoas, porque ela está acostumada a ser o centro da atenção. Ou, por exemplo, aquela família que tem dois filhos e acaba que o irmãozinho mais velho ele tem que ceder tudo para o mais novo, porque ele é o menorzinho. Muitas vezes, quando tem assédio num serviço que foi feita a constelação, justamente essa pessoa que cometeu o assédio moral era aquele irmão mais velho que teve que abrir mão do lugar dele para dar para o mais novo. Então, nós temos que ter muito cuidado com a ordem da hierarquia. Nós temos que respeitar o lugar de cada um. Nós temos que ter consciência qual é o nosso lugar. E a lei do equilíbrio é aquela que, mesmo eu tendo tudo para poder doar para você, eu tenho que saber se você é capaz e precisa do que eu tenho para te doar. Porque quando nós nos doamos muito para outra pessoa e essa pessoa não está pronta para receber, ao invés de nós mantermos uma amizade, um laço forte nesse relacionamento, vai vir o quê? A agressividade. Porque essa pessoa ela vai sentir necessidade de lutar pelo espaço dela, também ter o lugar dela nesse sistema. Então nós temos que ter muito cuidado na hora de fazer pelo outro, porque antes de mais nada, esse outro precisa querer receber. Compreendem? Não basta eu ter.
O outro precisa querer receber. E isso é muito sério. Tem levado muitas pessoas a romperem relacionamentos por isso. Porque essa pessoa que se doa demais, ela fica num sentimento. Quando vai ser a minha vez de receber? Então ela fica no vitimismo e aonde a outra pessoa acaba realmente se afastando. Bom, dentro dessa ordem aqui, dentro dessas três leis, surgem então os sentimentos: o primário, o secundário, os sentimentos adotados e o metasentimentos. Os sentimentos primários são aqueles sentimentos que nós sofremos porque de fato aconteceu algo grave, como por exemplo um luto. Ela é uma dor real, não é uma dor imaginária, não é uma dor que eu estou apegada, ela de fato existe. Então, quando nós sentimos essa dor, normalmente as pessoas vão estar com os olhos abertos, vivendo, e as outras pessoas ao nosso lugar, elas não vão ter pena, elas vão ter compaixão, vão ter respeito, porque de fato é uma dor real. Porém, quando é uma dor secundária, é uma dor que a pessoa, mesmo que seja a nível do inconsciente, ela não quer olhar. Porque a dor primária, ela dói demais e nem sempre nós queremos olhar. Então, por exemplo, num rompimento de uma relação, às vezes aquela pessoa não quer olhar para aquilo. Ela prefere ficar no vitimismo, culpar os outros, culpar porque aquele relacionamento não deu certo. Porque a partir do momento que ela tem que olhar e entrar na dor primária, que é ver essa dor de frente e assumir, ela vai precisar ter uma atitude. E muitas vezes, porque nós estamos aqui em uma dessas três ordens, em uma delas nós estamos na desordem, nós não conseguimos olhar para aquilo. Normalmente, quando uma pessoa sofre muito num relacionamento, quando ele termina e ela fica presa na dor secundária, é porque lá no fundo ela rejeitou a mãe ou o pai. Então, quando esse relacionamento acaba, ela não está sofrendo exatamente pelo relacionamento, mas ela está sofrendo pela perda, porque ela transferiu o sentimento dela, que seria dos pais, para essa pessoa. Ela depositou para essa pessoa que ela fosse tudo, o marido, a esposa, os pais, enfim. Então, por isso, dói demais. As dores dos sentimentos adotados são aqueles sentimentos que não são meus, mas por essa ordem aqui, que é a ordem do pertencimento, e eu ter tanta necessidade de pertencer ao meu clã familiar, eu trago às vezes na minha memória dores que não é minha. Como por exemplo, houve uma constelação que o Bert Helling fez, que uma moça brigava muito com o marido dela, e na constelação mostrou que ela honrava a dor da avó. E aí ela comentou que realmente essa avó, ela era espancada pelo avô. Então ela trouxe nas memórias essa dor dessa avó ser tão maltratada pelos homens que automaticamente ela maltratava hoje o marido dela para honrar a dor da avó. Então ela sentia uma raiva dos homens que ela não entendia por quê, porque ela estava presa nas dores aqui de trás, né? Então, em nome dessa lei aqui do pertencimento, ela adotou um sentimento que não era dela. E às vezes, constelando, nós conseguimos ter essa consciência. E as dores, no caso, as emoções metasentimentos, são aquelas emoções que a gente chama de superior, que eu consigo ver, ter consciência e me afasto porque eu sei que não é minha. Fazendo uma analogia, seria o mesmo que um médico quando vai fazer uma cirurgia, né? Ele tá vendo ali a dor, ele entende que aquela pessoa tá passando por aquele sofrimento, mas ele sabe que não é dele. Então ele consegue manter esse equilíbrio. Então, era isso que eu queria passar hoje para vocês cuidarem das suas emoções. Se vocês estão no primário, na secundária, nos sentimentos adotados ou no metasentimentos. Sempre que você quiser ter essa noção, observe. Se você estiver sofrendo com os olhos abertos e querendo entender o que você está passando para dar a volta por cima, você está na dor primária. Mas se você está culpando os outros,
você está na dor secundária. Fica aí a dica para você. Tá bom? Tchau!